Oi pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e hoje nós vamos estudar as aulas 1 e 2 do caderno Aprender Sempre, volume 2 do segundo bimestre, o estudo do triângulo retângulo. As habilidades a serem desenvolvidas nessa aula vai ser identificar os elementos do triângulo retângulo, associando cada um à sua medida. Estabelecer relações métricas no triângulo retângulo a partir da semelhança de triângulos, envolvendo os catetos, suas respectivas projeções na hipotenusa, a hipotenusa e a altura relativa à hipotenusa. Investigar verificações experimentais e demonstrações do teorema de Pitágoras. E a habilidade do ensino fundamental do 9º ano é resolver e elaborar situações-problema de aplicação do teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Então, aqui a gente precisa entender as relações métricas no triângulo retângulo. Então, aqui eu tenho o meu triângulo retângulo, onde ele é retângulo em A, porque o meu ângulo reto está aqui no ponto A, né? Onde eu vou ter o meu C como cateto, o meu B como cateto e o lado que está à frente ao meu ângulo reto, a minha hipotenusa. Então, aqui eu vou ter A ao quadrado igual a C ao quadrado mais B ao quadrado, que seria essa última relação aqui embaixo, que é o nosso teorema de Pitágoras. E aí, a gente vai achar a posição, né, a altura relativa à minha hipotenusa, que é exatamente esse tracejadinho aqui. Então, aqui a gente está achando a altura relativa referente à minha hipotenusa. E aí, a gente acaba dividindo a nossa hipotenusa, que é o A, em dois pedaços, o M e o N, certo? E essa linha tracejada aqui verde, que vai formar o ângulo reto aqui embaixo, é o meu H, que seria a altura relativa a hipotenusa, beleza? E aí, aqui a gente tem, né, o nosso triângulo que originou dois pedacinhos, certo? Então, aqui o nosso triângulo ADB, o nosso triângulo ADC e o nosso triângulo ABC. Então, esses triângulos, eles são retângulos, certo? Ó, aqui ele é retângulo em D, retângulo em A, retângulo em D. E são semelhantes, né? Eles originaram do mesmo triângulo, certo? Então, quer dizer que esse ângulo é igual a esse ângulo é igual, né, a esse que está aqui. Aqui a gente tem o ângulo reto, esse ângulo que está aqui vai ser igual a esse ângulo que está aqui, certo? Então, vamos lá. Lembrando que o M é a projeção do cateto C. Então, o M ele é a projeção desse cateto. O N é a projeção do cateto B e o H é a altura relativa à hipotenusa, certo? Então, esse H é a altura relativa do triângulo ABC, beleza? Então, vamos lá. O produto entre a hipotenusa A e a altura relativa à hipotenusa H é exatamente igual ao produto entre catetos B e C. Lembrando que produto é a multiplicação, certo? Então, vamos lá. Como eles são triângulos semelhantes, o que eu tenho aqui, ó? Meu ângulo reto, certo? Esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo, ele é igual a esse. Se eu virar exatamente esse triângulo, eu vou ter essa pontinha aqui em cima, esse ângulo em cima desse e esse em cima desse. Então, para a gente marcar aqui, se você ver, ele está marcado de corzinha diferente. Então, quer dizer que esse lado é proporcional a esse a esse e esse a esse aqui, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem a relação que A está para C. Então, se eu peguei A para C, eu tenho que pegar B para H, certo? Então, minha relação A para C é igual a B para H. E aí, a gente vai fazer a multiplicação. Isso aqui é uma igualdade, né? Então, aqui, olha, A vezes H vai dar A
vezes H, né? E B vezes C. Então, essa aqui é uma das relações, certo? Uma segunda relação. O quadrado da altura relativa, o quadrado, então quer dizer, o H ao quadrado, certo? A hipotenusa H é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa, M vezes N. Então, quer dizer que a altura ao quadrado é igual a M vezes N. É isso que ele está dizendo aqui. Então, vamos entender o porquê, né? Então, quando a gente vai fazer as semelhanças do triângulo, o que eu tenho aqui? O meu ângulo reto, onde está encontrando esse ângulo aqui. Então, esse ângulo é igual a esse, tá vendo? Então, esse lado, ele é igual a esse aqui, onde tem um encontro lá do ângulo com 2 risquinhos e o meu ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui, ó, esse com os 2 risquinhos. Então, esse é proporcional a esse. Esse aqui tem o ângulo de 90 e um risquinho só, que tá indicando aqui o ângulo, certo? Então, onde que ele tá aqui nesse desenho? Exatamente aqui, ó. Então, o H é proporcional ao M. E onde tem os 2 ângulos? Exatamente aqui, que é o meu B. Então, o lado B é proporcional ao lado C, certo? Então, aqui, quando a gente for fazer a relação, eu vou fazer a relação de H para N é igual a M para H. E aí, a gente vai ter, ó, H ao quadrado é igual a M vezes N, certo? Que é essa relação aqui. Então, através da semelhança dos triângulos, então, a gente precisa encontrar os lados que são semelhantes, tá? E fazer a razão, tá? A razão, né? Então, exatamente isso aqui é uma razão, ó, um valor sobre outro, tá? Então, vamos lá. Terceira e quarta. O quadrado da medida de um cateto é sempre igual ao produto da sua projeção sobre a hipotenusa e a própria hipotenusa. Então, olha, lendo isso aqui, ele fala o quadrado da medida de um cateto. Então, um cateto. Os catetos não são, aqui no caso, o nosso C, né? Ou B, né? São os catetos. Ele é ao quadrado, ele é igual ao produto da projeção sobre a hipotenusa e a própria hipotenusa. Então, se eu for falar de C, a projeção de C é o M, certo? Se eu for falar de B, a projeção de B é o N. Então, é isso que a gente precisa ter na nossa cabecinha, tá bom? Então, aqui nesse caso, ó, então, vamos lá. Aqui tem um ângulo reto e esse ângulo aqui, que é representado por um risquinho só, certo? A gente vai procurar ele aqui. Então, exatamente aqui, ó. Então, quer dizer que o meu M é proporcional ao meu C. Aqui eu tenho o ângulo de 90 e os 2 risquinhos. É aqui? Não, porque aqui eu tenho dois risquinhos e um só. Então, esse lado aqui, o A, é proporcional ao C. E o H é proporcional ao B. Quando a gente for fazer a nossa relação, vai ser a relação de quem? Da hipotenusa. Então, A para C é igual a C para M, tá bom? Então, A para C, ó, foi desse para esse. É igual a esse para esse. Tá? Lembrem que eu não posso trocar, se eu pegar daqui para cá, aí no próximo eu resolvo pegar daqui para cá, já tá errado, tá? Então, a minha referência sempre é o primeiro. O primeiro eu escolhi do grandão para o menorzinho, então tem que ser sempre assim, tá bom? Então, A para C, C para M. E aí, a gente vai multiplicar, né? Então, aqui, C vezes C, C ao quadrado, e A vezes M, AM, MA, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui, onde a gente tem aqui 90 e um risquinho, ó, 90 e um risquinho. Então, esse lado é proporcional a esse. Aqui, eu tenho o A, que são um risquinho e 2 risquinhos, né? Indicando os ângulos que estão na minha extremidade.
Então, 1 aqui, 2 aqui. Ah, então esse aqui é o B, é proporcional a esse A. E o ângulo reto e 2 risquinhos, ângulo reto e 2 risquinhos. Então, esse é proporcional a esse. Então, a primeira coisa, a gente precisa ver as semelhanças, né? Tá? Então, esse é semelhante àquele, esse é semelhante a esse, e esse é semelhante àquele. E aí, a gente vai fazer a nossa razão, né? Então, aqui, olha, A para B é igual a B para N. Então, A vezes N é igual a B vezes B, B ao quadrado. Então, B ao quadrado é igual a N vezes A. Então, B ao quadrado é igual à projeção dele, né, sobre a hipotenusa, vezes a própria hipotenusa. C ao quadrado é igual à projeção dele na hipotenusa, vezes a própria hipotenusa, que lembra que o A é tudo, beleza? E aí, a gente vai aplicar isso aqui nos exercícios. Então, aqui estão as relações que a gente viu, tá bom? Então, aqui a gente viu A vezes H é igual a B vezes C, B ao quadrado é igual a vezes N, C ao quadrado é igual a vezes M, e H ao quadrado, M vezes N, e o A nada mais é do que M mais N, né? Porque o A é tudo, M mais N. E aqui é hipotenusa ao quadrado igual a catetos ao quadrado, beleza? Então, vamos entender aqui o que a gente tem. Encontre o valor de x, y e z no triângulo retângulo. Então, aqui tá bem fácil eu encontrar o z, né? Então, aqui o meu z não é tudo? Eu tenho M e tenho N. O z aqui seria aqui, né? Então, z é igual a 8 mais 2, beleza? Vamos lá. Então, o meu z, 8 mais 2, que vai dar 10. Agora, a gente vai calcular o x, certo? Então, para eu calcular esse x aqui, o que eu tenho? Eu tenho que o x aqui representando o meu c, né? Então, eu tenho que c ao quadrado é igual ao a, que eu já conheço, vezes o meu n, que eu também conheço, certo? Então, x ao quadrado é igual a 2 vezes 10, ou 10 vezes 2. E aí, x ao quadrado é igual a 20. E aí, lembra que a operação inversa da potência é a raiz de 20, que a gente vai fatorar, fatorando dá 2 raiz de 5. Ou a gente pode pensar na raiz de 20, então a raiz de 20, ela está entre a raiz exata de 16, que é 4, e a raiz exata de 25, que é 5. Então, ele é 4, alguma coisa. Esse vírgula alguma coisa é só testando, tá? Então, é fazendo as multiplicações dele. Vou testar 4,1 vezes 4,1. Vou testar 4,5 vezes 4,5. Ih, passou do número, tá? Então, é só testando mesmo que a gente consegue descobrir, beleza? Fazendo as multiplicações. E aí, a gente achou o x. Agora, a gente precisa achar o nosso y. O nosso y é o h. E a gente tem o quê? Que o h ao quadrado é igual a m vezes n. Então, o y ao quadrado é igual a 8 vezes 2, que no caso é 16. E aí, a gente vai encontrar a raiz quadrada de 16, que é 4. Beleza? Então, aqui a gente conseguiu descobrir o meu z, que nada mais é do que a soma de 2 mais 8. O meu x, que ele é o quê? A gente lembrar da relação, ele é x ao quadrado vezes a projeção dele, que no caso aqui, na hipotenusa, que é 2, vezes toda a minha hipotenusa, que é o z. A minha altura nada mais é que a altura ao quadrado igual às projeções aqui, então, m vezes n. Beleza? Aqui, esse exercício tá lá no caderno Aprender Sempre, né? E é o exercício 1, ele caiu no Saresp e ele traz assim: um motorista vai da cidade A até a cidade E, passando pela cidade B. Então, ela vai aqui, olha, de A
até E. Aqui é o ponto inicial, ele saiu daqui e tem que chegar aqui. Só que ele não vai vir daqui até aqui, então ele não está me perguntando a altura, não é a altura que ele quer saber. Não, ele quer que ele faça esse trajeto, vai para B e do B vai para E, tá? E aí, é isso que a gente tem que analisar, beleza? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem, ó, todo esse tamanho, beleza? Eu tenho essa projeção e eu quero descobrir esse aqui, né? Porque eu descobrindo, eu consigo saber qual foi a distância que ele percorreu, porque ele quer saber a distância que ele percorreu passando por isso. Então, você concorda? Ó, saiu daqui até aqui, vai ter uma distância. Daqui até aqui, outra. Então, a soma dessas distâncias é o que ele percorreu de A até E. Então, o que está faltando? Eu descobri esse aqui, beleza? E aí, esse aqui, lembra que ele é o quê? A projeção, né? Então, é ele ao quadrado, o valor que eu não conheço ao quadrado, igual a quem? A projeção dele na minha hipotenusa, então, que é o 16, vezes a minha hipotenusa do triângulo grandão, né? Que é 25, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, o que a gente tem? Chamou de B ao quadrado, tá? Mas poderia chamar de X ao quadrado. Não se prendam às letrinhas, tá bom? As letrinhas aqui são mais para direcionar vocês no que vão fazer. Vocês precisam entender, tá? Então, se eu tô aqui tendo que descobrir esse lado vai projetar um valor aqui. E essa projeção vezes todo esse lado, tá? É que vai me dar esse valor. Então, vamos lá. Então, B ao quadrado, que foi o que ele chamou aqui que eu quero descobrir, é igual a A vezes o N, tá? Então, A tudo, N é projeção aqui. Aí, AB seria o meu B ao quadrado, certo? Que seria esse lado aqui. É igual a 25, que é tudo, vezes o 16. Então, 25 vezes 16 é 400. Eu preciso achar a raiz quadrada, porque eu preciso achar o valor de AB. Então, quer dizer, essa potência aqui está me atrapalhando. A operação inversa da potência é a raiz. Então, a distância, né, de A até B é a raiz de 400. E a raiz de 400 é 20, porque 20 vezes 20 dá 400. Então, 20 quilômetros. Então, de A até B, ele percorreu 20 quilômetros. Se eu quero descobrir ele chegando aqui no meu E, então vai ser 20 mais 16. Então, ao todo, ele percorreu 36 quilômetros. Beleza? Fácil, né? Não é difícil, não. Esse aqui caiu no Enem, então vamos lá. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel sem cola e sem tesoura. É a arte do origami. Ori, que significa dobrar, e kami, que significa papel. Então, dobrar papel. Por acaso é minha eletiva, hein, gente? Que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Um jovem resolveu construir um cisne com a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é dobrando a folha conforme a figura. Quais as medidas de AD e DE? Então, ele pede as medidas de AD e de DE, certo? E ele dá uma dica, ele fala que primeiro a gente desdobrar essa folha. Então, vamos lá, analisar o desenho, tá? E verificar, fazer o que ele está pedindo aí. Então, vamos lá. Então, aqui, esse desenho ele trouxe pra gente. Ele deu uma dica que a primeira coisa que eu vou fazer é desdobrar a minha folha. Então, vamos lá. Abrindo essa folha, eu vou ter o que aqui? Eu sei que de A até B tem 18 centímetros, de B até C tem 12,
certo? De E até C tem 12. E de A até D tem 12 também, né? Então, eu sei aqui que aqui tem 12, né? Porque esse lado é igual a esse. Eu também sei dizer quem é o D para o E, certo? Porque 18, no caso, é tudo, certo? De D até C. Se eu tenho 12, para chegar em 18, faltam quanto? Faltam 6, né? Então, eu sei que esse tamanho aqui mede 6, beleza? Vamos lá. No caso, ele quer que a gente descubra o tamanho de AD. AD, facinho, né? Tá aqui, ó. Na nossa cara, quem é o AD? Então, AD é 12, certo? Porque é exatamente isso que eu tinha falado já, né? Que AD é igual a BC, beleza? E aí, o que a gente tem? Que AB, então, de A até B, mede 18. De D até E, eu não sei. E de E até C, mede 12. Então, simplesmente é você tirar, né, 18 de 12 para você descobrir o DE. Então, você sabe que de D até E, nós temos 6 centímetros, beleza? E aí, a gente tem que descobrir quanto é de A até E. Então, a gente tem que descobrir, ó, esse tamanho aqui, de A até E, beleza? E aí, vocês concordam que aqui a gente tem o nosso triângulo retângulo? Porque ele quer, ó, A até E, essa faixinha rosa aqui, ele quer que a gente descubra. Se eu sei esse tamanho e eu sei esse tamanho, você concorda que essa faixa de A até E é a minha hipotenusa? Então, aqui é a minha hipotenusa. Meu cateto, A até D é um cateto, e de D até E é outro cateto. Então, de A até E ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado, beleza? 12 ao quadrado é 144. 6 ao quadrado é 36. E aí, a gente vai ter que 144 mais 36 dá 180. Não posso esquecer que de A até I está elevado ao quadrado, a operação inversa é a minha raiz, certo? Então, raiz quadrada de 180. Pro, eu não sei quem é, então a gente vai simplificar, ou a gente vai pensar nas raízes exatas para dar um valor em decimal, beleza? Então, aqui eu escolhi a gente simplificar. Então, simplificar o 180. 180 dividido por 2 dá 90, por 2 dá 45. 45 não dá para dividir por 2, então eu tenho que dividir por 3, que vai dar 15. 15 por 3 vai dar 5. 5 não divide por 3, eu vou ter que trocar, então divide por 5, que dá 1. Lembrando que aqui na minha divisão vai aparecer só os meus fatores primos, os meus números primos, tá bom? Os números primos são os números que são divisíveis por 1 e ele mesmo, certo? E aí, a gente vai fazer os agrupamentos. Então, aqui, como é minha raiz quadrada, vamos fazer grupinhos de 2 em 2, né? Então, ó, o 2 apareceu 2 vezes, o 3 apareceu 2 vezes e o 5 apareceu uma vez só. Lembrando que quando a gente faz isso, a gente já está propiciando a cortada da raiz. Então, a gente aqui já consegue ver que o 2 e o 3 saem da raiz. E sobra dentro da minha raiz só o número 5, tá bom? Mas, vamos lá, a gente vai por aqui, né? Então, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes 5. Então, como um é a operação inversa do outro, eu não preciso efetuar. Para isso, eu faço os grupinhos iguais, porque a gente pensa em cortar, né? Ou a gente lembra lá do que a gente viu no começo do ano, que é fazer o quê? A minha potência dividida pela minha raiz, né? Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, e 2 elevado a 1 é ele mesmo. Então, é 2. A mesma coisa acontece com 3. O 5, eu não tenho como cortar, e mesmo se eu transforme, vai ficar 1 sobre 2. 5 elevado a 1 sobre 2, que me leva para a raiz quadrada de 5, beleza? Então,
Nesse caso, o 2 e o 3 saem da raiz, né? Então, a gente multiplica 2 vezes 3, que vai dar 6. 6 raiz de 5 centímetros, beleza? Esse é o tamanho de A até E. No caso aqui, era a alternativa D, tá bom? Não esqueçam que a gente faz os grupinhos para cortar, saiu da raiz, mais do que um número, tem que multiplicar esses números, tá bom? E é isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.